A Bíblia aborda diversas questões relacionadas à vida, à morte e ao tratamento dos corpos após o falecimento. No entanto, não há menções diretas sobre a prática da cremação nos textos bíblicos, uma vez que esta é uma tradição funerária que se desenvolveu muito tempo depois da escrita dos registros bíblicos. Ao longo dos relatos bíblicos, encontramos referências ao sepultamento e ao enterro dos corpos como práticas comuns no contexto cultural da época. Personagens bíblicos são frequentemente enterrados como uma demonstração de respeito e honra aos falecidos. Além disso, diversos versículos destacam a ideia de que o corpo humano é pó e ao pó retornará, enfatizando a mortalidade humana e a transitoriedade da vida terrena. Por exemplo, em Gênesis, é mencionado que o ser humano foi formado a partir do pó da terra, e é a ele que retornará após a morte. Da mesma forma, no livro de Eclesiastes, é reforçada a ideia de que o corpo voltará ao pó de onde veio, enquanto o espírito retornará a Deus. A Bíblia também discute a questão da ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos, como podemos encontrar nas epístolas de Paulo aos Coríntios e aos Tessalonicenses. Nessas passagens, a ênfase está na esperança da vida após a morte e na crença de que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para uma vida eterna. Apesar de não haver uma prescrição específica sobre o tratamento do corpo após a morte, algumas igrejas cristãs têm opiniões diversas em relação à cremação. Em geral, a maioria das denominações aceita a cremação como uma opção viável, desde que seja feita com respeito e decoro. O foco principal da fé cristã está na crença da ressurreição e da vida eterna, independentemente do método de sepultamento escolhido. É importante ressaltar que a cremação é uma prática funerária que surgiu após o período em que a Bíblia foi escrita, e, por isso, não é possível encontrar referências diretas sobre essa prática nos textos sagrados. A decisão de optar pela cremação ou pelo sepultamento tradicional é uma escolha pessoal e cultural, e as crenças religiosas devem ser consideradas nesse processo. Em suma, a Bíblia não aborda diretamente a cremação, mas traz ensinamentos sobre a mortalidade humana, a esperança da ressurreição e a importância de honrar e respeitar os falecidos, seja por meio da cremação ou do sepultamento. As diferentes igrejas e comunidades cristãs têm diferentes perspectivas sobre a cremação, e é recomendável buscar orientação junto aos líderes religiosos para entender melhor as posições específicas de cada tradição em relação a essa prática funerária. A Bíblia não menciona diretamente a prática da cremação, pois é uma prática funerária que surgiu muito depois dos textos bíblicos terem sido escritos. Portanto, não há referências explícitas sobre a cremação nos textos sagrados. A Bíblia foi escrita em um contexto cultural em que os métodos funerários mais comuns eram o sepultamento e o enterro dos corpos. Entretanto, é possível encontrar alguns exemplos de enterros e referências à morte e ao cuidado dos corpos após a morte na Bíblia. Por exemplo, os personagens bíblicos são frequentemente enterrados após sua morte como uma prática respeitosa, Gênesis 23:19, Gênesis 25:9, 2 Samuel 2:4-6. Alguns cristãos e igrejas têm diferentes perspectivas sobre a cremação, mas geralmente não há proibição bíblica em relação a essa prática. As decisões sobre o tratamento do corpo após a morte são frequentemente deixadas para a preferência cultural, social ou pessoal. A maioria das igrejas cristãs aceita a cremação como uma escolha pessoal, desde que seja feita com respeito e decoro. A ênfase principal na fé cristã está na ressurreição e na vida após a morte, e não no tratamento específico do corpo físico após o falecimento. Portanto, a cremação não é considerada uma questão teológica fundamental no cristianismo. Como sempre,
Se você tiver dúvidas específicas sobre as crenças e práticas de uma denominação religiosa específica em relação à cremação, é melhor consultar os líderes religiosos ou estudiosos daquela tradição em particular. Apesar de a Bíblia não tratar diretamente da cremação como prática funerária, existem algumas passagens que podem ser interpretadas de maneira indireta ou relacionadas à questão da morte e tratamento dos corpos após o falecimento. Aqui estão algumas delas. Gênesis 3:19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Esta passagem enfatiza a mortalidade humana e a ideia de que todos os seres humanos, independentemente do método de sepultamento, eventualmente retornarão ao pó da terra. Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Novamente, enfatiza-se a ideia de que o corpo humano é pó e retornará à terra, enquanto o espírito ou alma retorna a Deus. 1 Coríntios 15:35-44, neste capítulo, o apóstolo Paulo discute a ressurreição dos mortos e a transformação dos corpos. Embora não mencione a cremação, o texto trata da natureza mortal e corruptível do corpo físico e sua transformação em um corpo espiritual incorruptível no futuro. 1 Tessalonicenses 4:13-18, CNVI. Nessa passagem, Paulo fala sobre a esperança da ressurreição para aqueles que morreram em Cristo. Novamente, não há menção explícita da cremação, mas o foco está na vitória sobre a morte e na vida eterna. Em geral, a Bíblia não prescreve um método específico de tratamento dos corpos após a morte, e as práticas funerárias têm variado ao longo dos séculos e de acordo com as diferentes culturas. O mais importante para as crenças cristãs é a esperança da vida após a morte e a confiança na ressurreição futura, independentemente do método de sepultamento escolhido. As opiniões sobre a cremação podem variar entre diferentes grupos cristãos, e é sempre aconselhável consultar as crenças específicas de cada denominação ou tradição religiosa. Hoje, nos reunimos para refletir sobre um tema que permeia a nossa existência, a morte e o tratamento dos corpos após o falecimento. Embora possa parecer um assunto sombrio, quero trazer uma mensagem de esperança e inspiração, inspirada nos ensinamentos da Bíblia. A Bíblia, nosso guia espiritual, não trata diretamente da cremação, uma prática funerária que surgiu muito depois de seus escritos. No entanto, os ensinamentos bíblicos nos convidam a pensar além do véu da mortalidade e enxergar a vida de uma maneira mais profunda e significativa. Ao longo das Escrituras, somos lembrados de que somos pó e ao pó retornaremos. Essa mensagem nos conecta à nossa natureza humana, nos recorda da fragilidade da vida e da importância de valorizarmos cada momento. A morte, ainda que inevitável, não deve ser temida, mas sim encarada como parte do ciclo da existência, um ponto de transição para uma dimensão desconhecida, porém promissora. Nos ensinamentos de Cristo, encontramos a esperança da ressurreição e da vida eterna. Independentemente da forma como nossos corpos são tratados após o falecimento, a mensagem central é a vitória sobre a morte. A morte física não é o fim, mas o começo de uma jornada espiritual, uma transição para a plenitude da vida junto de Deus. A Bíblia nos chama a compreender que o verdadeiro significado da nossa existência transcende a matéria e os ritos funerários. Somos seres espirituais em busca de um propósito maior, e é nas nossas ações, nas nossas palavras e no amor que compartilhamos que deixamos um legado duradouro. Portanto, que a decisão sobre a cremação ou o sepultamento seja guiada pelo respeito e pelo amor àqueles que partiram. Seja qual for a escolha, que ela seja feita com a consciência de que nossos corpos terrenos não são a totalidade do que somos. O que realmente importa é a essência da nossa alma, a luz que brilha em nosso interior e que deixa marcas eternas na vida daqueles que tocamos.
Neste momento de reflexão, convido a todos a abraçarem a beleza da vida e a enfrentarem a morte com serenidade. Enquanto estamos aqui, temos a oportunidade de fazer a diferença, de amar incondicionalmente e de semear esperança no coração daqueles que nos cercam. Deixo-lhes a mensagem de que, além de ritos e tradições, é o amor que permanece como o maior legado que podemos deixar. Façamos do nosso tempo nesta terra um testemunho vivo de compaixão, bondade e generosidade. Que possamos viver com a certeza de que a morte não é o fim, mas uma porta que se abre para a eternidade. Sejamos luz no mundo, espalhando esperança e amor por onde passarmos, pois é dessa forma que construímos um futuro de paz e harmonia para as gerações que virão. Que a sabedoria das Escrituras nos guie, que o amor de Deus nos fortaleça e que a esperança na ressurreição nos inspire a viver cada dia com gratidão e propósito. Muito obrigado a todos por estarem aqui neste momento de reflexão. Que possamos sair desta reunião com corações renovados e um compromisso firme de viver com significado e amor.